Que alegria estar com você de novo aqui no nosso canal Classe de Professores para começar um novo trimestre, uma nova lição, um novo tema. Nessa ocasião, estaremos analisando o tema que passa como um fio durante toda a Bíblia, que é o tema da aliança, que é o contrato de Deus com os seres humanos, visando amá-los, perdoá-los e salvá-los. Em resumo, seria isto. Aliança, também chamada de o concerto, os latinos chamam de testamento. E nesse trimestre nós vamos fazer um apanhado geral deste tema em toda a Bíblia. Nós vamos perceber, por exemplo, que a aliança é algo que Deus fez desde Adão e Eva até o fim, até a igreja atual. Nós vamos perceber que o desejo de Deus sempre foi salvar. E do ponto de vista de Deus, só existe uma aliança. É claro que ela foi sendo adaptada, foi sendo confirmada no decorrer dos anos com diferentes personagens. É o que veremos nesse trimestre. Mas a lição de hoje, a lição número 1, ela começa com a necessidade da aliança. Ela começa com a criação, com a queda, com a entrada do pecado e a necessidade de Deus fazer esse contrato, essa aliança de salvação e de vida eterna e de perdão com o ser humano e de obediência também. Então, nós começamos dizendo que Deus criou tudo perfeito. O que aconteceu com essa perfeição? Essa é a grande pergunta. E a partir do momento que essa perfeição foi quebrada, nós já sabemos de antemão, qual foi o plano de Deus para reverter este quadro? E aí entra o contexto da aliança, né? Então, o primeiro tópico desta semana seria o que aconteceu. Nós já falamos disso, Gênesis 1, verso 1 diz que Deus criou todas as coisas. No princípio criou Deus todas as coisas, os céus, a terra e tudo que neles há. A criação, amigos e irmãos, ela responde a perguntas fundamentais do ser humano. Quando nós estudamos, quando nós cremos, quando nós entendemos a criação de Deus no livro de Gênesis, nós respondemos algumas perguntas que muita gente se debate filosoficamente, existencialmente e praticamente com elas. Como chegamos aqui? De onde a gente veio? Essa é uma boa pergunta. A segunda pergunta é tão importante quanto a primeira. Por que estamos aqui? Há muita gente que não vive, vegeta, né? Então ele não sabe exatamente por que está aqui. E, portanto, a sua vida acaba perdendo sentido, perdendo significado. Bem, mas além disso, nós temos uma terceira pergunta. O fato de nós chegarmos aqui, o que isto afeta esta vida e uma possível vida futura? Pois o Gênesis, linkado ao Apocalipse, linkado a toda a Bíblia, responde a estas perguntas. Como chegamos aqui, por que estamos aqui e o que vai acontecer depois de tudo isso aqui. Esta é a grande questão que se levanta, né? Então, a Bíblia começa dizendo que nós fomos, para falar das nossas origens, para responder à pergunta das origens, nós fomos criados à imagem de Deus. Não quer dizer que nós somos Deus. Isso quer dizer que nós somos seres diferenciados na criação, e a nós é dada a possibilidade de pensar, de raciocinar, de agir e de adorar a esse Deus também. Os animais não conseguem fazer isto. As plantas não conseguem fazer isto de forma racional. Nós podemos. Então, o homem foi criado à imagem de Deus. Nós somos diferenciados, Gênesis 1, 27. É interessante também que nessa criação, Deus criou homem e mulher, né? O texto chega a dizer que Deus criou os dois à sua própria imagem. Isso quer dizer que um não é maior ou melhor do que o outro. Aqui é uma igualdade de gênero, digamos assim, né? Deus, ele também criou esse ser humano não como um ser autômato, como um ser parado, estático, mas Deus interagia com esse ser humano lá no Jardim do Éden, num relacionamento saudável, né? Deus, inclusive, instruiu sobre o que iria acontecer, sobre como eles deviam viver, sobre como eles deveriam comer, enfim, a vida era uma vida interativa, social, perfeita, sem pecado, né? O texto também diz que Deus
ele abençoou esse casal e disse que eles deveriam gerar outros seres. Gênesis 1, 28 a 30. Né? Então, em resumo, tudo era perfeito, tudo era muito bom. Gênesis 1, 31. No entanto, Deus também fez uma prova de obediência e uma prova de exercício do livre-arbítrio. Nós conhecemos a história, que está em Gênesis 2, versos 16 e 17, quando Deus diz: de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente do fruto, porém, desta que está aqui no meio, vocês não podem comer deste fruto. Não é? Aquele fruto não tinha nenhum enzima, não tinha nenhum veneno, não tinha nenhum chip que iria rastrear a vida deles, mas aquele fruto podia ser o fruto de qualquer espécie, representava a obediência ou a desobediência, o bom uso, o correto uso do livre-arbítrio, da liberdade, ou o mau uso da liberdade. E aí nós sabemos o que aconteceu. Instigada por Satanás, pela serpente, aconteceu o que nós não gostaríamos que acontecesse, mas Satanás contornou as defesas naturais de Eva, tentando-a, né? Eva caiu, Adão caiu igualmente, e então aconteceu aquilo que todos nós sabemos, que o pecado entrou, desfigurou, matou, corrompeu toda a criação de Deus, de tal forma que já na época do dilúvio, alguns anos depois, tudo o que os homens faziam era só mal continuamente. Não é? Então, este é o quadro, o que aconteceu. Daí surge a necessidade de Deus colocar algo para solucionar esse problema de imperfeição, de pecado, de ruptura que houve no relacionamento entre Deus e ele, e entre os seres humanos também entre si. Qual foi o plano, então? Tópico 2. Qual foi o plano para reverter esse quadro? Bom, com a entrada do pecado, Deus já tinha um plano de salvação. É bom que a gente refrise isso. Apocalipse 13:8 diz que Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, Deus não foi pego de surpresa. Na sua onisciência, ele já sabia. Ele não queria, ele não determinava a vontade de Deus. O fato de Deus saber não quer dizer que ele determina o mal, determina o pecado, ele se alegra com o pecado, não. Mas o fato de ser Deus, ele não é pego de surpresa. E então começa o processo, onde Deus vai em busca do ser humano. O famoso texto de Gênesis 3:9, Deus pergunta a Adão: onde estás? Não no sentido geográfico, que Deus sabia, mas no sentido moral, no sentido espiritual. Adão estava escondido, achava que poderia se esconder de Deus, com vergonha por causa do pecado. E logo em Gênesis 3:15, Deus já providencia um plano para salvar o ser humano e pagar o pecado. Ele fala do descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente, quer dizer, é uma profecia muito conhecida nossa. E aí é que surge o que nós hoje chamamos de aliança entre Deus e o homem. Deus procurando o homem, Deus estabelecendo um contrato para salvá-lo. Olha que coisa maravilhosa. A aliança é a maior demonstração do amor, do perdão, da graça de Deus. Então, a aliança é um contrato que une duas partes. É claro que sobre isso nós vamos estudar durante todo o nosso trimestre. E aí você vai poder entender melhor esse assunto da aliança ou do concerto entre Deus e o homem, esse contrato de salvação entre Deus e o homem. E você vai perceber que a aliança é algo abrangente. A aliança se fala em toda a Bíblia, em todos os contextos, não é? Só para a gente concluir, então, a lição de hoje, eu vou deixar uma perguntinha, como sempre, como de costume, como é praxe aqui, para você pensar um pouquinho sobre ela com os seus alunos, conversar, dialogar um pouquinho, né? Entre o criacionismo, que é a crença que entende que o homem foi criado por Deus e que responde às perguntas inquietantes do ser humano,
entre o criacionismo e o evolucionismo, que exclui Deus da origem humana, o homem veio a existir por processos lentos, complexos e etc. e tal, qual dos dois sistemas nos dá maior esperança? É claro que nós já temos a resposta. A resposta está na palavra de Deus, mostrando-nos que o fato de entendermos um Deus criador nos dá maior esperança, sólida esperança. Né? Mas valeria a pena a gente bater um papo com os alunos, porque muitas vezes as pessoas nem param para pensar nesses assuntos. A vida é tão corrida, tão agitada, e no sábado de manhã é esse tempo ali de 30, 40 minutos que nós temos com a lição para conversar com eles sobre isso, para as pessoas falarem da sua experiência pessoal, do seu testemunho, darem suas opiniões. Isso é muito saudável dentro desse ambiente da escola sabatina. Pense nisso, estude isto, mantenha-se ligado nesse canal, divulgue aos seus amigos e a semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com a lição número 2. Um abraço e até lá.